A porta da mansão rangeu como um gemido antigo quando Tomás empurrou-a, o eco reverberando pelos corredores vazios que outrora haviam sido cheios de vida. O ar estava pesado, impregnado do cheiro de madeira velha e memórias esquecidas. Ele parou no hall de entrada, o coração apertado ao ver o retrato do avô pendurado na parede, aquele homem severo, de olhos penetrantes, que nunca compreendera o neto. Morreu sozinho, pensou Tomás, a culpa misturando-se à dor. E eu, que fugi para Lisboa para viver em paz, só voltei agora, para isto. O advogado esperava na sala de estar, com o testamento sobre a mesa de carvalho. Tomás, aos 28 anos, sentou-se, as mãos tremendo ligeiramente. Ele era gay, assumido há anos na capital, onde encontrara liberdade nos bares do Príncipe Real e em relações fugazes que nunca duravam. Mas aqui, no Douro, na quinta do avô António, tudo voltava, as discussões, os olhares de desaprovação, o silêncio que o sufocava na adolescência. O seu avô deixou-lhe a mansão inteira, disse o advogado, ajustando os óculos. Mas há uma condição surpreendente. Tomás ergueu o olhar, o pulso acelerando. Condição. O avô sempre fora rígido, tradicional, um homem do interior que via a homossexualidade como fraqueza. Que condição? Ele estipulou que a propriedade só será sua por completo se residir aqui por pelo menos um ano. E há uma carta selada, a ser aberta apenas na sua presença. O advogado entregou o envelope amarelado. Tomás abriu-o com dedos hesitantes. As palavras do avô saltaram como fantasmas. Meu neto, perdoa-me o silêncio. Eu sabia do teu segredo, e guardei o meu. A mansão esconde mais do que pensas. Vive aqui, e descobrirás quem realmente sou. Talvez então entendas o porquê de tanto sofrimento. Tomás sentiu um arrepio. Segredo? O avô, aquele pilar da família conservadora, com segredo. Ele dobrou a carta, o peito apertado por uma mistura de raiva e curiosidade. Porque agora, depois de morto? Porque não em vida, quanto mais precisara tanto de aceitação. Nos dias seguintes, Tomás instalou-se na quinta. A propriedade era vasta, vinhedos que desciam até ao Rio Douro, jardins negligenciados, quartos cheios de móveis antigos. Ele contratou uma equipa para limpar, mas decidiu ficar sozinho nas primeiras noites, confrontando as sombras do passado. Foi então que ouviu batidas à porta principal, numa tarde chuvosa. Abriu e deparou-se com um homem alto, de olhos verdes intensos e cabelo loiro molhado pela chuva. Vestia roupas simples, mas carregava uma elegância natural. Boa tarde. Sou Miguel Ferreira, o administrador da quinta há 10 anos. O seu avô mencionou que viria. Tomás congelou. Miguel. O nome soava familiar. Nos últimos anos, o avô falara dele em cartas raras. O Miguel cuida de tudo aqui. É como um filho para mim. Mas Tomás nunca o conhecera pessoalmente. Entre, disse Tomás, a voz rouca. Miguel passou por ele, o perfume de terra e vinho invadindo o ar. Havia algo naquele homem, uma quietude profunda, um olhar que parecia guardar dores antigas. Enquanto Miguel explicava o estado das vinhas, Tomás observava-o. Miguel era gay. Não podia assumir. Mas havia uma sensibilidade, uma forma de evitar o contacto visual prolongado, que despertava em Tomás uma curiosidade perigosa. Seu avô era um homem complicado, disse Miguel de repente, parando no meio da frase sobre a colheita. Guardava muitas coisas. Tomás sentiu o coração bater mais forte. Sabe do que ele falava na carta? Do segredo. Miguel hesitou, os olhos baixando. Talvez. Mas não é minha história para contar. Naquela noite, sozinho no quarto do avô, Tomás revirava gavetas antigas. Encontrou fotografias amareladas, o avô jovem, ao lado de um homem desconhecido, braços entrelaçados num gesto que parecia mais do que amizade. O choque foi como um soco. O avô. Gay. Reprimido toda a vida. A culpa invadiu Tomás. Toda a rejeição que sentira, talvez fosse projeção. Mas por que esconder? Por que fazer sofrer o neto? No dia seguinte, Miguel voltou para mostrar os armazéns. Caminharam pelos vinhedos, o sol filtrando pelas folhas. Tomás não resistiu. Miguel, o que sabe sobre o meu avô? Sobre a vida dele.
Miguel parou, o rosto tenso. Ele amava alguém. Alguém que não podia ter naquela época, era impossível. Tomás sentiu um nó na garganta. Quem? Miguel olhou nos olhos, pela primeira vez diretamente. Um homem. Chamava-se João. Morreram separados, por medo da família, da sociedade. As palavras pairaram no ar. Tomás sentiu lágrimas quentes. E ele sabia de mim. Sabia. E sofria por não ter dito nada. Dizia que queria proteger-te, mas no fim. Arrependia-se. Naquele momento, algo mudou entre eles. Miguel estendeu a mão para tocar o braço de Tomás, um gesto de consolo, mas retirou-a rapidamente. Tomás desejou que não o tivesse feito. Havia ali uma faísca, uma atração que nenhum dos dois admitia. Mas Tomás questionava-se internamente, podia confiar. Miguel fora próximo do avô. E se houvesse mais? E se o testamento escondesse algo que beneficiasse Miguel? A dúvida instalou-se como veneno. Enquanto isso, uma carta anônima chegou. Cuidado com quem confia na quinta. Nem tudo é o que parece. Tomás amassou o papel, o coração dividido entre a dor do passado e o medo do presente. A mansão guardava segredos, e ele estava no centro deles. Os dias na quinta transformaram-se numa rotina agridoce. Tomás acordava cedo, o sol do Douro invadindo o quarto, e descia para encontrar Miguel nos vinhedos. Conversas começavam sobre a propriedade, mas desviavam-se inevitavelmente para o passado. Miguel contava histórias do avô António, como ele chegara rico da cidade, comprara a quinta para fugir de algo, e nunca mais se casara verdadeiramente, apenas um casamento de conveniência que durara pouco. Ele era infeliz, disse Miguel uma manhã, enquanto podavam as vides. Mas aqui encontrava paz. Dizia que as vinhas não julgavam. Tomás observava-o, o suor escorrendo pelo pescoço de Miguel, os músculos tensos sob a camisa. Sentia uma atração crescente, perigosa. Miguel era mais velho, 35 talvez, com uma maturidade que contrastava com a vida urbana de Tomás em Lisboa. Lá, relações eram rápidas, superficiais. Aqui, tudo parecia profundo, carregado. E tu? Perguntou Tomás, ousando. Vives aqui sozinho? Miguel sorriu de lado, mas havia tristeza. Sim. Sou gay, Tomás. Como tu. O teu avô sabia, e aceitou-me por isso. Disse que eu era o filho que nunca teve. O confessionário veio como um alívio e uma complicação. Tomás sentiu o peito apertar. Miguel gay. Próximo do avô. E agora, próximo dele. Naquela tarde, exploraram o sótão da mansão. Tomás encontrou um baú trancado. Miguel ajudou a abri-lo. Dentro, cartas antigas, fotografias de António e João, abraçados em segredo, olhares cheios de amor proibido. Eles amavam-se, murmurou Tomás, a voz embargada. Porque o avô nunca me disse. Miguel tocou uma foto, medo. Da família, da vila. Naquela época, era crime. Ele perdeu João jovem, num acidente suspeito. Nunca superou. Tomás sentiu lágrimas. A sua própria luta parecia pequena agora. Mas internamente, a dúvida crescia, Miguel sabia disto tudo. Fora confidente do avô. E o testamento? Porque a condição de residir um ano? Porque ele me obrigou a ficar aqui, perguntou Tomás. Miguel hesitou. Talvez quisesse que descobrisses sozinho. Ou que encontrasses alguém para partilhar isto. Os olhares cruzaram-se, intensos. Tomás sentiu o impulso de se aproximar, mas recuou. Não podia. Não ainda. Havia demasiada dor. Mas a atração fervia. Noites em que Tomás imaginava Miguel nos quartos vazios, o corpo ansiando por toque. É errado, pensava. Ele era do avô. Como amigo, como? O que? Outra carta anônima chegou, Miguel esconde algo. Pergunta-lhe sobre o testamento verdadeiro. Tomás confrontou-o no dia seguinte. O que sabes mais? Estas cartas. Alguém quer afastar-me.
Miguel empalideceu. Não sei de cartas. Mas há algo. O teu avô mudou o testamento há pouco tempo. Antes, parte da quinta era para mim. O choque foi brutal. Tomás sentiu traição. Para ti? Porquê? Porque eu cuidei dele nos últimos anos. Ele disse que eras o sangue, mas eu. A família escolhida. Tomás afastou-se, o coração despedaçado. Confiança destruída. Miguel tentara seduzi-lo. Ou era genuíno? Sozinho, Tomás chorou. A herança não era só a mansão, era o peso de um amor reprimido, passado de geração em geração. Mas Miguel não desistiu. Bateu à porta à noite. Tomás, ouve-me. Eu amava o teu avô como pai. Nada mais. E tu? Desde o primeiro dia, mexes comigo de forma diferente. Tomás abriu a porta, olhos vermelhos. Como confiar? Miguel aproximou-se devagar. Dá tempo. Mas não fujas. Ele queria que ficasses por nós. A tensão era palpável. Tomás queria acreditar, mas o medo de ser usado, de repetir o erro do avô, amar em segredo, aterrorizava-o. Entretanto, a família distante apareceu, uma tia conservadora, que sempre desprezara a fraqueza de Tomás. Esta quinta é nossa por direito. O avô enlouqueceu ao deixar-te tudo, sabendo da tua condição. O confronto foi duro. Ele sabia e aceitou no fim, defendeu Tomás. A tia riu. Aceitou. Mandou-me vigiar-te. Queria curar-te. Mentira ou verdade? Tomás duvidou de tudo. Miguel defendeu-o, saia. Ele mudou. A tia foi-se, mas prometeu contestar o testamento. Naquela noite, Tomás e Miguel sentaram-se à lareira. Tenho medo, admitiu Tomás. De amar aqui, onde tudo é julgamento. Miguel pegou-lhe a mão. Eu também. Mas juntos. Talvez possamos quebrar o ciclo. O toque foi elétrico. Tomás não retirou a mão. Mas internamente, o conflito rugia, desejo versus medo, amor versus herança. A surpresa maior estava por vir. A contestação da tia trouxe advogados à quinta, papéis voando como folhas secas. Tomás sentia-se encurralado, a mansão que deveria ser refúgio transformando-se em prisão. Se perder isto, pensava, perco o último laço com ele. E com Miguel. Miguel estava ao seu lado em todas as reuniões, defendendo com veemência. O Antônio estava lúcido. Mudou o testamento porque te amava, apesar de tudo. Mas Tomás via a dor nos olhos de Miguel. Perder parte da quinta significaria perder o lar que construíra ali. Numa noite de tormenta, após uma audiência tensa, Tomás explodiu. Por que insistes tanto? Se a quinta era para ti antes, talvez devesses lutar por ela. Miguel recuou como se atingido. Achas que quero isto mais que a ti? Silêncio pesado. Tomás arrependeu-se imediatamente. Não. Eu. Estou perdido. Miguel aproximou-se, a voz baixa. Eu amo esta terra. Mas amo mais o que poderia ser contigo. As palavras pararam. Tomás sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, permitiu-se aproximar, os lábios roçando os de Miguel num beijo hesitante, cheio de anos de repressão. Foi como libertação. Mas durou pouco. Tomás recuou. Não posso. Não enquanto isto pende. Miguel assentiu, dor evidente. Entendo. Os dias seguintes foram de angústia. Tomás mergulhou nos diários escondidos do avô, encontrados no baú. Páginas cheias de amor por João, hoje viu no rio. O toque da mão dele ainda queima. Mas não posso. A família, a honra. Prefiro morrer sozinho. Tomás chorava lendo. O avô sofrera o mesmo, amor negado por medo. Eu não quero ser como ele, pensou. Mas o medo da perda, da quinta, de Miguel, de si mesmo, paralisava-o. A tia intensificou ataques, espalhando rumores na vila, o neto é desviado, não merece a herança.
Tomás ouviu sussurros ao ir ao mercado. Olhares de lado. Portugal mudara, mas no interior, resquícios de preconceito permaneciam. Miguel confortava-o, não ligues. Eu passei por isso. Como suportas? Perguntou Tomás. Por ele. E agora? Por ti. A atração crescia, mas Tomás resistia. Se nos envolvermos, e perderes a quinta por minha causa. Miguel sorriu triste. A quinta não é tudo. Mas Tomás sabia que era. Miguel dedicara a vida ali. Uma descoberta mudou tudo. No diário, o avô mencionava um filho legítimo com João. Não, uma adoção secreta. Miguel. Era filho adotivo informal. Tomás confrontou Miguel. És família. Miguel negou. Não. Ele quis adotar-me, mas nunca formalizou. Tratava-me como filho. Alívio misturado a ciúme. Tomás sentia-se egoísta. O clímax aproximava-se, a audiência final. A tia apresentou provas de demência do avô. Tomás defendeu-se, lendo certos do diário. Ele era lúcido. Sofria, mas amava. O juiz hesitou. Mas uma testemunha surpresa apareceu, um velho amigo de João, que confirmou o amor do avô, e como ele mudara nos últimos anos, aceitando Tomás. A tia perdeu. A herança confirmada. Tomás exultou, mas viu a sombra em Miguel. Agora é tudo teu. Nosso, corrigiu Tomás. Fica comigo. Miguel hesitou. E o ano? A condição. Ficarei. Contigo. O beijo veio então, profundo, cheio de promessas. Mas internamente, Tomás temia, e se o amor repetisse o destino do avô? Uma última carta do avô, escondida, se leres isto, significa que encontraste alguém. Não repitas o meu erro. Ama abertamente. Tomás chorou nos braços de Miguel. Mas a paz durou pouco. Uma revelação final. Miguel recebera uma proposta para vender parte das vinhas, antes da morte. Recusara por lealdade. Podias ter sido rico, disse Tomás. Prefiro isto. O amor florescia, mas com sombras. Entenderiam superar o legado de segredos. A vitória judicial trouxe alívio, mas também exposição. A vila comentava, o neto herdara tudo, com o administrador ao lado. Tomás sentia olhares, mas Miguel ensinava-o a ignorar. Vivemos para nós, dizia Miguel, pegando-lhe a mão nos vinhedos. As noites tornaram-se íntimas em emoções. Conversas até alta hora, partilhando passados. Tomás contava da vida em Lisboa, relações quebradas por medo de compromisso. Miguel falava da solidão, cuidando do avô doente, escondendo o amor próprio. Ele morreu nos meus braços, revelou Miguel uma noite. Últimas palavras, diz ao Tomás que o amo. E que seja feliz. Tomás sentiu o peso. Ele sofreu tanto. Como nós poderíamos ter sofrido. O relacionamento aprofundava-se. Passeios pelo Douro, mãos entrelaçadas ao pôr do sol. Tomás sentia-se vivo pela primeira vez. Mas o conflito interno rugia mais forte. E se eu não for suficiente? E se a quinta te prender a mim por gratidão? Miguel negava. É amor, Tomás. Puro. Uma viagem a Sintra, para fugir. Lá, nos palácios encantados, beijaram-se abertamente, longe dos olhares da vila. Quero isto sempre, disse Tomás. Mas de volta, problemas, as vinhas precisavam investimento. Tomás, arquiteto em Lisboa, hesitava em abandonar a carreira. Posso trabalhar remoto, decidiu. Mas duvidava. A tia não desistiu. Enviou uma prima, jovem e conservadora, para visitar. A prima flertou com Miguel, sussurrando veneno, ele usa-te pela herança. Tomás ouviu escondido. O ciúme explodiu. Confronto, é verdade. Miguel negou furioso. Amo-te. Só a ti. Mas a semente plantada. Tomás afastou-se dias, dormindo em quartos separados. Sozinho, lia diários.
O avô escrevera: o medo destruiu o meu amor. Não deixes que destrua o teu. Tomás chorou. Precisava confiar. Reconciliação veio numa chuva forte. Miguel encontrou-o no rio. Não fujas de mim. Abraço molhado, beijo apaixonado. Desculpa. O medo. É o legado dele. Quebramo-lo juntos. O amor intensificou-se. Planos: restaurar a mansão, abrir para turismo LGBT, um refúgio. Mas surpresa, Miguel encontrou documentos. O avô deixara uma conta secreta para Miguel, independente da herança. Ele cuidou de mim sempre. Tomás sentiu alívio. Não era interesse. Mas novo conflito. Amigos de Lisboa chamaram Tomás de volta. Uma oferta de trabalho grande. Escolhe, disse Miguel, voz tremendo. Eu não prendo. Tomás angustiava-se. Amá-lo significava ficar. Ou podia ter ambos. Noites de insônia. Se for, perco-o. Se ficar, perco parte de mim. Decisão pendia. A oferta de Lisboa atormentava Tomás. Noites em claro, olhando o teto antigo. Miguel dormia ao lado, respiração calma, mas Tomás sentia o abismo. Quero-te, pensou. Mas preciso de ser eu. Confrontou Miguel. Não posso abandonar tudo. Vamos dividir tempo. Miguel doeu visivelmente. Esta é a minha vida. Não suporto cidades grandes, o julgamento sutil. Discussão acalorada. Amas-me ou há ideia de mim aqui? Te amo a ti. Mas tenho raízes. Tomás sentiu-se sufocado, eco do avô. Fugiu para Lisboa dias, testando. A cidade vibrava, amigos acolheram, mas vazio. Noites em bares, olhares, mas ninguém como Miguel. Ele é o meu lar, percebeu. Mas volta trouxe surpresa. Miguel aceitara a ajuda da prima da tia para gerir vinhas, temporariamente. Ciúme novamente. Traíste-me. Não. Precisava de ajuda enquanto estavas ausente. Briga feia. Palavras duras, talvez sejas como o avô, preso ao passado. Miguel chorou. Vai embora então. Tomás partiu, coração em pedaços. Meses de separação. Tomás trabalhava, mas sofria. Cartas não respondidas. Regressou à quinta inesperadamente. Miguel magro, olhos fundos. Voltei. Para sempre. Miguel hesitou. Porquê? Porque o amor vence o medo. Reconciliação intensa, promessas. Mas alta tensão, a tia processou novamente, alegando fraude. Audiência dramática. Tomás defendeu o amor deles como prova da lucidez do avô. Juiz comoveu-se. Caso arquivado. Vitória. Abraço público. Agora, livres. Mas Tomás ainda duvidava internamente, duraria. Anos passaram na quinta renovada. Tomás e Miguel transformaram-na num refúgio acolhedor, casais LGBT encontrando paz ali. Casaram-se numa cerimónia simples, vinhedos testemunhas. Tomás olhava Miguel, amor profundo. Superaram dúvidas, preconceitos, o legado pesado. Mas reflexões vinham, quase perdemos tudo por medo. Miguel apertava a mão. Mas escolhemos amar. A mansão, outrora de segredos, agora de luz. Tomás pensou no avô, perdoa-me por duvidar. Encontramos o que tu não pudeste. Vida plena, amor vencedor.